mais uma edição do programa Momentos Espirituais, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Hoje é 8 de abril de 2016 e estamos aqui muito felizes na companhia da nossa convidada, a Vera Belon, o nosso querido Marcos, a Valéria que veio nos visitar hoje, que bom, o nosso querido Fabinho, o pai de Gabriel, e o nosso querido Guilherme, com a sua competência de sempre. Muito bem, o nosso programa pode ser visto no YouTube através do CEPT Vinhedo, basta digitar CEPT Vinhedo, e eventuais esclarecimentos para os estimados ouvintes pode ser usado através do canal, através do telefone 3876-6846. É isso mesmo? 6846. Muito bem. Então, nós, dando sequência ao estudo da doutrina espírita, nós estamos acompanhando o estudo semanal que é verificado lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto na unidade do Jardim Itália, quanto na unidade aqui da Capela, do bairro Capela. E esta semana nós estamos estudando o capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E é esse capítulo que nós vamos desenvolver ao longo das nossas atividades. Muito bem, lá no capítulo 7, logo no início, nós vamos encontrar uma das bem-aventuranças que o Mestre nos deixou, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pois deles é o reino dos céus. E nós vamos encontrar essa passagem lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Muito bem. Vale a pena uma reflexão para nós nos recordarmos que nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é que se encontra o famoso Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O nosso Mestre Jesus nos deixou 7 sermões e 49 parábolas. É incrível, né? O número 7 e 49. E esse sermão, o Sermão do Monte, logicamente que é o mais famoso, talvez por ser o mais completo, aquele que talvez toque mais fundo o coração do homem, né? E o Kardec, na sua exposição neste capítulo, ele faz o seguinte questionamento: o que é preciso entender por pobres de espírito? Você quer fazer algum comentário inicialmente ou podemos tocar, Fábio? Podemos tocar. Então tá bom. Então, o que devemos entender por pobres de espírito? Aliás, como nós temos dois psicólogos hoje, né? Então nós vamos empurrar essa barriga aí para vocês, eu já vou avisando, tá? Para vocês que eu me refiro é o Marcos e a Valéria. Muito bem, então por pobres de espírito, nós devemos entender na visão de Jesus, que Jesus sempre privilegiou aqueles que são considerados, vamos dizer assim, à margem da sociedade, aqueles que não fazem parte da elite intelectual, não fazem parte da elite cultural, mas que traz dentro de si o seu coração puro, traz dentro de si o comportamento ético elevado, sempre pautado naquele pensamento
da oposição ao orgulhoso. O orgulhoso ele pensa da seguinte maneira: não me importa o que você pensa de mim, eu sou o melhor. Então o orgulhoso, ele não só se acha o melhor, como ele se tem certeza, né? Então ele não só se acha, como ele se tem certeza. Então para ele não está preocupado com a opinião das outras pessoas, ele é o melhor. O vaidoso também pensa de uma maneira semelhante, só que o vaidoso, ele não faz muita questão de ser o melhor, mas ele quer que todo mundo pense que ele seja o melhor, né? Agora, em oposição, nós vamos encontrar a posição ética mais centrada, mais equilibrada do humilde, aquele que ele não se considera o melhor, mas ele também não se considera o pior, né? Ou seja, ele tem uma autoconfiança, ele age com uma autodeterminação e que lhe promove essa autoconfiança, mas sem julgar a si próprio como melhor, mais bonito, mais tudo do que aqueles que o rodeiam, né? Então, é mais ou menos essa a visão que nós temos, né, do que se deve entender por pobres de espírito, ou seja, que Deus, os benfeitores espirituais, privilegiam os humildes, privilegiam aqueles que têm um comportamento de oposição ao orgulho. Então, nessas linhas iniciais, essa que era a exposição que eu gostaria de colocar, e eu gostaria de ouvi-lo, Marcos, Valéria, o que vocês acham aí sobre esse posicionamento aí do Kardec, e também pincelando com a visão psicanalítica, né, que vocês possuem, né? Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês e comentando esse ponto tão bonito, né, que são os pobres de espírito. Para iniciar, eu vou deixar a parte psicológica para Valéria, mas para a gente começar, eu queria um pouco discorrer sobre essa própria frase, né, pobre de espírito. Quando nós falamos assim, pobre de espírito, nos vem à mente algo assim, uma pessoa talvez ignorante, né? Porque quando nós falamos assim, essa pessoa é pobre de inteligência ou pobre de qualquer outra coisa, né? Se ela é pobre de espírito, nós vamos entender talvez como uma pessoa até ignorante. Então tem uma conotação um pouco ruim se nós pegarmos ao pé da letra. Será que Jesus Cristo falou isso mesmo? Vamos tentar entender primeiro a conotação histórica disso tudo, né? Haviam duas línguas faladas na época de Jesus, o aramaico e o hebraico. O hebraico era mais uma língua utilizada nas cerimônias da sinagoga, né? Então, da mesma forma que nossos avós, nossos pais ainda pegaram um pouco de missa em latim, vocês se lembram disso? O hebraico era uma língua falada nas cerimônias, mas não necessariamente a língua das ruas, a língua coloquial. A língua das ruas era o aramaico. Então nós temos traduções, primeiramente de hebraico para aramaico. Exato. Depois nós temos as traduções para o grego do Evangelho. Depois nós temos as traduções para o latim. Depois nós temos as traduções para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o português. Então vejam, olha quantas traduções passaram para que chegassem até nós o pobre de espírito. O caminho foi grande. Então nós temos aí
exegetas? Como é que fala? Exatamente, exegetas, aqueles que fazem a interpretação dos textos sagrados, é isso mesmo. Nós temos exegetas, né, entre eles Huberto Roden, que não é espírita, mas é espiritualista, ou até o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que é um letrado, né, em hebraico e aramaico e grego. Então ele nos diz, e o Roden também... E pode incluir também o Severino Celestino, que também tem bastante conhecimento, e ele estudou, e tem alguns textos que ele também tirou direto do hebraico, direto para o português. Exato. Então esses estudiosos nos dizem que a tradução mais correta não seria pobre de espírito, seriam pobres em espírito. O que muda completamente, né, o nosso entendimento sobre isso, porque um pobre em espírito é que no espírito dele, ele tem essa humildade, ele é pobre, né? Mas não pobre porque ele é ignorante ou porque ele tem poucos atributos de inteligência ou morais, né? Nós vamos lembrar que são muitas as linhas espirituais que pregam a pobreza, né? Exatamente, talvez por uma deturpação dessa visão, né? Que deveríamos ser pobres. Mas o que Jesus estava falando é que você tem que ter na sua mente, tem que ter no seu espírito poucas coisas, e essas poucas coisas têm que valer a pena, né? Então vamos lembrar, vamos supor, de Gandhi, o que é que ele tinha? Gandhi tinha uma cabra, de onde ele tirava o leite. Ele tinha a caneca, que ele tinha que tirar o leite da cabra com a caneca. Ele tinha uma veste que para cobrir o corpo, que parecia mais um fraldão, uma fralda, né? Eu não sei o nome técnico daquilo, Marcelo. Aquela roupa indiana lá, eu também não sei, né? Mas é uma roupa humilde, né? Ele tinha um tapete onde ele se sentava, ele tinha o óculos dele. É isso que ele tinha, né? E veja, ele tinha saído de uma família rica, ele tinha estudado em Londres, se formado advogado, né? Então podemos dizer que o Gandhi era pobre? Ou ele era humilde? Ele decidiu ter somente o necessário com ele. A mesma coisa é a pobreza espiritual, a pobreza de espírito. Você precisa ter poucas coisas consigo, mas essas poucas são só aquelas importantes para você na vida. E o que seria importante na vida para você manter dentro do seu espírito e eu tornar-se pobre, mas ainda muito valoroso? Caridade, humildade, né? Paciência, bondade, amor. Então veja, é isso que Jesus estava dizendo quando ele dizia pobres em espírito. Então, inicialmente era essa contribuição que eu queria dar, Marcelo. Não, beleza. Fabinho, você gostaria de falar, de nos fazer a sua exposição inicial? Sim, o pensamento que me ocorre aqui é uma cópia do que eu vi uma vez, um vídeo que eu vi uma vez na internet, que é o seguinte: o expositor fala assim, olha, o nosso universo, conhecido, né, pelos telescópios atuais, ele tem 200 bilhões de galáxias, né? E aí a nossa é uma dessas 200 bilhões aí. A nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis, né? O nosso solzinho é um desses 100 bilhões aí. E aí tem, em média, uns 10 planetinhas rodando em torno de cada sol. Então o nosso planetinha é um desses 10 aí. Nesse nosso planetinha tem 7 bilhões de pessoas. E nós somos uma desses 7 bilhões aí, né? E tem não sei quantos milhões de espécies. E a nossa espécie é uma dessas aí só. E eu não sei o que faz a gente crer que a gente é o bom, é o tal, né? É o bonzão, que o universo gira em torno de nós, né? Então eu acho que é um pensamento
que a gente tinha que acorrer sempre para dar uma sensação de humildade, né, pra gente perante a tudo que existe, a todas as pessoas, a todos os seres e mais que tudo a quem criou tudo isso, né? Acho que uma reflexãozinha simples só pra gente começar. Sem dúvida. Valéria, gostaria de ouvi-la. Qual a sua contribuição aí na sua visão psicológica sobre a humildade? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. Bom, eu gostaria de fazer uma colocação nesse sentido da humildade, que tem a ver com essa questão da linguagem e tal. Talvez ele esteja se referindo também ao desapego, né, das coisas materiais, mais do que qualquer outra coisa. Acho que não só materiais, né, de pessoas de modo geral. E puxando um pouquinho para a psicologia, a gente sabe que normalmente as pessoas que têm essa característica, né, do orgulho, no fundo são pessoas muito inseguras de si mesmas. Exato. Né? Então, assim, que elas não têm muito conteúdo, então elas se protegem com orgulho, às vezes com a prepotência, com a arrogância. E as pessoas que apresentam essa humildade é o oposto, né? São pessoas seguras, que não precisam provar nada para ninguém, porque elas têm conteúdo, elas sabem exatamente o que são. Então essa é a diferença. Legal, bem lembrado, viu, Valéria? E você me lembra que naquela obra O Monge e o Executivo, aquela primeira obra, né? Não as outras. O autor, que agora eu me esqueci, Não se preocupe, o Guilherme está aqui. Depois você me acha, Guilherme, o autor de O Monge e o Executivo, que eu me esqueci. Talvez você saiba de cabeça, né? Porque acho que talvez você já tenha trabalhado com ele. Mas ele diz que o humilde é o cara que é autêntico. Exatamente. Né? Então isso vai bem na linha do que você colocou, né? Ele é autêntico, ele se aceita, né? Ele é uma pessoa, um ser humano integrado. Então ele não precisa mostrar nada, nem provar nada. Por isso que ele consegue ser humilde, ser simples. Exatamente, humildade e simplicidade. O autor do livro O Monge e o Executivo é o James Hunter. Isso mesmo. James Caçador. James Caçador, lá em Santa Rita, né? Santa Rita do Sapucaí é James Caçador. Ou Jaime Caçador. O Jaime Caçador, que é o nome carioca, né? Bem carioca, né, Guilherme? Muito bom. Vera, gostaria de ouvi-la. Você viu que nós deixamos o melhor pro final, né? Cereja do bolo. Boa noite, querida. Para nós é uma honra recebê-la, viu? Já tinha convidado anteriormente, finalmente conseguimos, né? Legal. É um prazer estar no programa aqui, tá? E quanto ao nosso tema de hoje, como o colega lembrou bem de Gandhi, a gente pode citar também Jesus. O que Jesus tinha, gente? Nada. A gente não vê citado nada na Bíblia que ele tinha alguma coisa, na verdade. Nem um travesseiro. Nem um travesseiro, não é mesmo? E eu não vou lembrar agora, talvez a nossa parte técnica ajude a gente depois, mas assim, me passou pela cabeça também um filósofo que eu não lembro o nome, que ele só carregava uma caneca. Diógenes. Tá vendo como tá é o filósofo do barril. Isso. Do barril, depois você conta essa história. Então, quando ele só tinha uma caneca na mão, porque ele usava a caneca para beber água. Um dia, ele percebeu que nem na caneca ele precisava, que ele podia beber água com as próprias mãos. Ele jogou a caneca fora. Verdade, ele viu uma criança fazendo uma concha com as mãos para tomar água no lago onde ele morava, e ele falou: olha, nem disso eu preciso, que maravilha. Então, nem esposa ele tinha. Vou nem comentar. Se ele tivesse esposa, ele ia ter que ter um monte de coisa. Não vou nem comentar. Verdade. Mas assim, o maior exemplo mesmo que nós temos é Jesus. E muito interessante que nós viemos de lá do trabalho do Paulo de Tarso, Anel de Luz, né? Você viu que impressionante foi o que a figura que colocaram no final, né? Que foi Jesus no ato do lava-pés.
que é exemplo maior, eu sempre tomo como referência, e com as pessoas que eu converso também, gente, nossa referência é Jesus. Ele veio para ser a nossa referência, nosso farol, na verdade. E nesse ato do lava-pés, realmente foi o maior exemplo de humildade que ele poderia ter nos dado, na verdade. Depois eu vou deixar para a gente comentar um pouquinho mais para frente sobre o orgulho, né? Depois a gente vê um pouquinho, mas agora vamos pontuar, né, um pouquinho sobre a humildade. É que nós estamos tão distantes, né, desse comportamento de orgulho, né? Então... Mas assim, em relação à humildade, o mundo está precisando de muita humildade. Eu acho que o nosso caminho, ele está pedindo humildade, ele não aguenta mais. Sim. Né? O nosso consumismo desenfreado é baseado no nosso orgulho exacerbado. Exato. Não é verdade? Sim, Vera, eu queria entender isso daí melhor. Falando assim, ecologicamente também o mundo não aguenta mais. Esse consumismo nosso, né, desenfreado, né, é com base no nosso orgulho, porque a gente sempre quer aparecer, querer ter. E criamos falsas necessidades, né? Nós, a maioria, né, nós não buscamos ser. Nunca tinha pensado nisso, né? Que é isso que importa. Muito legal. Então, entende? A gente já percebe muitos movimentos buscando essa simplicidade. Né? A gente pesquisa na internet, tem vilas ecológicas agora, acho muito legal esse trabalho. É um retorno. Eu sempre comento, né? Você sabe, nas minhas aulas lá, quando... Marcelo vai se lembrar muito bem desse tempo também. Em 1970, né? Lembra quando tinha... Sim, eu tinha 6 anos. Você assistiu os Jetsons? Assistia. É? Tá Como vendo? a gente pensava... Não é só eu que assistia, tá vendo? Então, tá vendo? Como a gente pensava o ano 2000, que nós chegaríamos. Chegou num momento dessa caminhada, essa direção mudou. Não é verdade? Nós estamos voltando para a natureza. Nós não estamos nos afastando dela. Nós estamos fazendo um retorno. Nós percebemos, inconscientemente, o nosso coletivo percebeu que esse caminho estava errado. Né? Forçosamente, a Terra está pedindo essa mudança. Né? E isso tudo faz parte da nossa evolução, da evolução do nosso planeta. É fantástico, né? É fantástico. E assim, gente, nós estamos aqui hoje debatendo o quê? Ensinamento de quem? De Jesus. Há quanto tempo nós estamos vendo os ensinamentos de Jesus? Há 2000 anos. Não é nem ontem nem hoje. Não é uma novidade para nós, não é uma novidade para o nosso espírito. Eu falo, a gente tem que despertar isso de dentro de nós. Não é verdade? Essa tomada de consciência é muito legal. Né? E essa tomada de consciência vai voltar para esse lado humilde nosso. Vera, então você falou duas coisas aí que me chamaram muita atenção. Uma coisa é você lembrou o exemplo do lava-pés, né? Onde Jesus colocou na cintura um pano, né, que só os escravos utilizavam, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos na hora que eles estavam brigando para saber quem era o maior de todos eles, né? Então Jesus falou... Foi nesse momento? Foi nesse momento. Eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, caso Jesus partisse, né? E Jesus falou assim: vocês querem saber quem é o maior? Então tá, pegou o pano, colocou na cintura, se ajoelhou e lavou o pé deles. E aí ele deixou a lição imortal de que o maior entre todos é aquele que serve. Exatamente. Né? Ele demonstrou também que ele veio para servir e não para ser servido. Isso. Exato. Como mais uma vez eu vou repetir aqui, dando exemplo, né? Muito porque legal, velho. Nós aprendemos com o quê? Com exemplos. Não adianta a gente encher de palavras são vazias. Então o exemplo preenche. É como as nossas crianças, elas aprendem por referência, pelo nosso exemplo. Exato. É verdade? Então, Vera, isso me faz concluir que eu sou o maior dentro da minha casa, porque eu sirvo sempre a minha mulher. O tempo todo. Pega não sei o que pra mim, vou lá e pego, humildemente. Faz não sei o que lá, limpa o chão, arruma a cama. Então é interessante, né, Marcos? Mas assim, brincadeiras. Para sua segurança, nós colocamos uma câmera lá para acompanhar a lá Big Brother. Isso, então, brincadeiras à parte, eu acho que é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Muitas vezes a gente se sente humilhado quando está servindo. Mas é justamente nesse momento que nós estamos sendo superiores, porque é muito difícil você pegar e colocar na cintura o paninho lá de escravo e falar assim, não, vamos lá, vamos servir. É muito difícil, né? O nosso orgulho não deixa. Então eu acho que isso é uma reflexão pra gente trazer assim pra realidade, né? Todo momento em que a gente se sentir humilhado, ou no serviço,
ou em casa, ou com os amigos, ou na igreja, ou na rua, ou na loja, onde for que a gente esteja. Nessa hora a gente vai pensar assim: como que eu vou absorver esse momento, né? Como que o meu orgulho vai absorver isso? Eu vou absorver, vou raciocinar, vou falar assim: não, vamos exercitar então a humildade nesse momento. Eu tenho dois caminhos. Se eu não sou humilde, eu posso ou responder com orgulho, né? Alguém me humilha, eu devolvo a humilhação, ou eu absorvo essa humilhação, né? E falo assim: não, tudo bem, beleza, não tem problema. E não vou devolver a humilhação, vou devolver com caridade. Mesmo, né? Porque há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la, né? Exato. Então eu acho que é uma primeira, assim, não a primeira, mas uma das grandes reflexões já do nosso estudo de hoje que o comentário da Vera trouxe, né, pra gente. E a segunda, eu vou falar depois porque eu esqueci. Beleza. Marcos, queremos ouvi-lo e daqui a pouco eu gostaria de ouvir a opinião do nosso querido Guilherme também, principalmente num aspecto que a Vera citou há pouco, sobre esse comportamento ecológico e também alguns executivos que estão, ainda é um movimento ainda incipiente, alguns executivos que estão largando os seus carrões, estão fazendo o seu dia a dia mais simples, pegando o transporte público, etc, etc. Pois não, Marcos, desculpe. Não, sobre isso que vocês estavam falando, eu recebi uma mensagem via WhatsApp essa semana que eu achei muito bacana e se encaixa completamente nisso, né? É uma frase do Papa Francisco, né? E ele diz o seguinte: o primeiro em pedir desculpas é o mais valente. O primeiro em perdoar é o mais forte. E o primeiro em esquecer é o mais feliz. Sem dúvida. E vai ao encontro daquilo que a doutrina nos ensina, né? De benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pois não, Valéria? Eu acho que vale a pena nós lembrarmos também Madre Teresa de Calcutá. Sim. Que ela fez um trabalho belíssimo. Maravilhoso. Né? E uma das falas dela, até numa entrevista com um jornalista, ela dizia o seguinte, que, ao ser questionada sobre a sua obra, ela falou que tudo que ela fazia simplesmente porque ela achava que estava certo. Então, se a gente tem a certeza no nosso coração que aquilo que a gente está fazendo é o correto, né, a gente consegue superar a questão do orgulho e assim a gente vai praticando a humildade, mas a humildade com amor, né? Porque está certo. Beleza, bem lembrado. E aí, Guilherme, você gostaria de fazer alguns comentários? Eu posso fazer um comentário, Marcelo. Pois não. Tem um livro muito legal que se chama O Poder do Hábito, né? Perfeito. É o poder do hábito. Por que fazemos o que fazemos? O autor é Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G. E é muito bacana ler esse livro porque a gente começa a aprender que uma vez a gente se forçando a fazer determinadas coisas, com o tempo aquilo ali se torna de fato um hábito. Então, aquela pessoa que não consegue ir para academia e vive se martirizando por isso, dizendo, eu nunca consegui, eu até pago 6 meses, mas no primeiro mês eu abandono, né, Fábio? Então, assim, ler esse livro, talvez se a gente tivesse lido antes de se matricular, talvez tivéssemos um estímulo a mais, porque a gente aprende que de fato existem metodologias e técnicas. Estou recebendo aqui uma comunicação. Legal. Vamos. O Marcos mandou aqui para mim o celular dele, que realmente tem um pensamento muito bacana do Lao Tzu, que tem a ver com o que eu estou falando, que diz o seguinte: vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, elas se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ela se torna seu destino. Muito legal, realmente, né? Mas voltando no livro, a questão do hábito, né? Assim, a gente vê que com o hábito a gente muda. E aí, Marcelo, como você perguntou dos executivos e tudo mais, o que eu percebo no mundo de uma maneira geral, e é uma opinião muito particular minha, não sei se os irmãos concordam, que é o seguinte: então, assim, aquela coisa da gente tem, que tipo de estímulo que a gente tem?
A gente tem o estímulo de estar buscando por nossa própria convicção, que nem a Madre Teresa de Calcutá, como a Valéria bem lembrou, ou a gente tem alguns medos e por causa do medo a gente começa a fazer coisas diferentes. Agora mesmo a gente estava ali fora falando sobre a questão da política, né? Os políticos aos poucos estão mudando. Tem gente que está realmente se tornando honesta. E é verdade, tem mesmo. O próprio ser humano está melhorando, está mesmo. Mas eu acho que é muito pela dor. Então, o ser humano está querendo carro ecológico? Tá. Porque ele está vendo na pele, está sentindo na pele que nem para os filhos aquilo ali vai prestar mais se ele não mudar. Então, quando ele sente na pele, ele muda. E aí, fazendo menção de novo ao livro, ao mudar, ele vai fazendo aquilo com tanta rigorosidade que acaba se tornando um hábito. E ele, de fato, se muda. A mesma coisa é a honestidade. A gente vê que muito político hoje é pego em atos ilícitos por conta de quê? Por conta da tecnologia. É grampo telefônico, né? É e-mail, é gravação, é não sei o quê. Então, antigamente não tinha nada disso. Não tinha nem jornal para as pessoas olharem. Muito mal a gente tinha notícia por rádio e tudo mais. Então, eu acho que a tecnologia foi mudando. Os políticos talvez por medo. Daí que eu falo, desculpa até a brincadeira, mas é por isso que eu falo da cenourinha. Mas assim, é o medo. Aí faz eles mudarem. E ao mudarem, eles ficam tanto tempo nessa mudança que, pelo poder do hábito, eles acabam imprimindo essa mudança no seu ser. Alguns. Ainda está começando, como bem falou Marcelo. Sim, né? uma fase incipiente. É incipiente. Vale também para as empresas que... por que eu não vou maquiar o balanço da minha empresa se eu posso ganhar um bônus maior? A maior parte das pessoas não vão fazer isso porque hoje é mais fácil de ser pego por causa da tecnologia ou até por causa de legislações, né, que exigem determinadas comprovações fiscais, etc. e tal. Mas, de novo, essa é uma opinião muito particular minha. Eu queria ouvir. Não, e aos poucos, né? Essa exposição que você fez, Guilherme, aos poucos a sociedade brasileira, né, que é a que nós estamos vivendo esse momento mais turbulento, aos poucos a população vai compreendendo que a malandragem real é ser honesto, né? A malandragem real é ser honesto. Então, é isso que nós temos que aprender, né? Perfeito, é isso mesmo. Bem, eu acho que valeria... Alguém gostaria de fazer mais um comentário? A gente vai fazer uma pausa musical e em seguida retornaremos para mais reflexões. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Hoje, como estamos acompanhados da nossa querida Vera Lúcia Belon, Vera Lúcia, verdadeira luz. Tá vendo? Verdadeira luz. Ou luz verdadeira, né? E então, Vera, nós estamos muito felizes, né, que hoje deu certo, né, de você estar nos brindando com a sua presença. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua vida, né? Não o Esta é a Sua Vida, né, do J. Silvestre, mas eu gostaria de saber, assim, como que você teve contato com a doutrina espírita, se você é de berço espírita, se não é. Então, você poderia contar para nós um pouquinho da sua trajetória? Marcelo, é um prazer muito maior eu estar aqui, posso te garantir. Não sou de berço espírita, minha família era católica. Chegou uma época, você sabe, juventude, eu era assim, muito assim, 1900 final 70, 80, ciência, isso me fascinava. Eu via que aquilo que eu aprendia no catolicismo, a gente tinha aula de religião, né? E aí... eu lembro, eu também cheguei a ter aula de religião. Aí aquilo não encontrava um rumo naquilo que eu aprendia na religião com aquilo que eu buscava na ciência. Eu era meia, né, sabe, gostar de tirar 10, né? Vou falar a sigla aqui que não vai ficar... lógico, era nerd. Isso, o que é nerd hoje. Então, e o que acabou comigo, que eu fiquei à toa, né? Eu parei uma época, a minha juventude assim, nova, dos 12 até os meus 17, eu não acreditava em Deus.
tá? Perfeito. Parei de acreditar. Por quê? Que é uma fase de questionamento, né? Eu também tive uma fase semelhante, mas só que foi um pouquinho mais tardia, né? Dos 15 aos 18. Acabou pra mim quando na aula de religião, a pessoa que dava essa aula falou pra nós, os alunos, né? Se o homem descende do macaco, né? Se transformou em macaco. Aliás, o macaco se transformou no homem. Por que os macaquinhos não continuam transformando em homem ainda? Eu achei aquilo de um tamanho, né? Absurdo, né? Absurdo, eu falei assim, gente, não dá. Isso pra mim, né? Chega. Então aquilo lá acabou com a minha crença. E eu fui uma criança que minha mãe estudou em colégio de freira. Eu fui uma criança que eu li o Velho Testamento inteirinho quando era pequena. Meu né? Deus. Logo que eu, né? Minha mãe tinha os livrinhos lá, aquela. Que é legal estudar o Velho Testamento, mas não no sentido assim de assim, impositivo. Eu gostei né? muito de história, então a partir do. Naquela época eu era muito nova, a partir do Novo Testamento eu não entendia, era muito difícil pra mim. Sim. Então eu fui mais na parte do Velho Testamento, que era história. E aquilo, esse fato, que essa pessoa falou isso, pra mim acabou. Então eu falei assim, não, religião não é pra mim, isso é tudo bobagem, né? Bom, 17 anos, depois você cai naquela fase, sabe, que você começa a procurar umas coisas meia transcendentais, né? Você começa a buscar alguma coisa, parece que é o seu íntimo querendo que você busque alguma coisa. Hare Krishna, Hare Hare, da nossa aquela época. roupinha laranja. Você vê que até meio, hoje eu sou assim um pouquinho, né? Mas assim, então você sempre vai buscando, até que numa época eu casei, tive meu filho, né? E assim, houve um período que eu conheci o Paulo de Tarso, as palestras do Paulo de Tarso, quando eram feitas no Centro de Convivência. Acho que o Paulo de Tarso nem era onde era hoje, ele era na Barra Funda. Eu acho que sim. Mas eu não cheguei lá, eu ia nas palestras. Teve algumas palestras que eram ali no Centro de Convivência. Isso. A Terezinha de Oliveira chegou a fazer palestra. Então, eu assisti várias palestras lá, comecei a me interessar. Curiosidade, gostei, me interessei e tudo. Aí, o Paulo de Tarso... Você foi convidado? Alguém convidou Não, você? eu vi no jornal. Ah, você viu no jornal Vi e no jornal, foi ver o que era aquela bagaça. Então. Aí, beleza, foi assim. Aí, o Paulo de Tarso mudou lá pra cima, mas eu não acompanhava muito isso, porque eu só ia lá no Centro de Convivência, não frequentava. E começaram a ter aulas no Centro de Convivência, porque eu acho que na época não tinha espaço no Paulo de Tarso. Ah, interessante. Né? E eu me inscrevi e fui, né, assistir às aulas. Só que eu falo que é uma coisa, eu falo isso pro pessoal lá do Paulo de Tarso que está começando, tenham paciência, né? E eu não tive paciência, né? Porque numa aula, logo no comecinho, né? Eu falo que o espiritismo, ele tem tanta coisa, ele é magnífico, porque tem tanta coisa para aprender, mas assim, é uma coisa de retalhos, que a gente vai aprendendo, juntando as coisas aos pouquinhos. Então eu sempre falo para os alunos, tenham paciência, uma coisa que vocês não entendem agora, vai completar um pouquinho mais para frente. Vocês estão precisando saber de outras coisas para poder emendar esse assunto. Exato. Né? Vai amadurecendo, né? E aí eu sempre gostei muito, né? O Marcelo conhece, eu gosto muito de animal, inclusive sou vegetariana, né? E falaram lá, não, animal não tem alma. Pronto, é aí aquilo me revoltou. Falei, não, isso também não é pra mim, né? Mas eu não tive paciência pra esperar o que significava aquilo. Aí, sempre frequentando biblioteca, achei um livro na biblioteca, não vou lembrar o autor, chamava Viagem de uma Alma. Eu conheço esse Você livro. conhece? Ele me fez entender esse aspecto da alma do animal, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que era isso que eles queriam dizer. E eu comecei, assim, curiosamente, de vez em quando frequentar, mas não fiquei adepta, né? Só fui simpatizante. Sim. Aí eu fui pro espiritismo pela dor. Então aí tu passou mais algum tempo e você foi pela dor. Fui pela dor. Aí eu perdi meu filho de 11 anos. Semana seguinte eu tava lá, na porta do Paulo de Tarso. Tinha passado uma semana, acho que ele faleceu na sexta-feira. Na quarta-feira, não, na segunda-feira eu estava lá no Paulo de Tarso. Fui atendido pela dona Olga, né? Sim. E a partir dali estou até hoje, Claro. né? Encontrei lá no Paulo de Tarso e estou até hoje. Devo muito ao Paulo de Tarso, ao seu Agnello, a dona Nina, que hoje não está mais lá com a gente também, né? A dona Nina eu não conhecia. Então eu devo muito a eles todo esse apoio que eu tive, mas tive apoio de fora também, o pessoal de trabalho da prefeitura também, Lógico. sabe, que me ajudou muito, né? E fui, quer dizer, falei assim, felizes aqueles que vêm pelo amor, né, que vêm por isso, porque eu fui pela dor, mas eu tive que ir. Então futuramente, né,
recebi uma mensagem pela dona Olga do meu filho. Ah, que bacana. Foi muito legal isso. E realmente... ele desencarnou por qual motivo, Vera? Então, foi um acidente de trânsito. Ele estava brincando num espaço mais para baixo da minha casa e a pessoa... Ele estava encostado no ar. Aqui em Vinhedo, e a pessoa se perdeu, bateu bem na cabeça dele e morreu na hora. E aí, na carta, ele explica como é que foi o desencarno dele. E ele explica também que tinha que acontecer para me trazer a doutrina da luz no coração. Por isso que eu falo para vocês, vai pelo amor, porque pela dor é muito triste. Então, eu devo isso à doutrina espírita, né? Então eu tenho esse compromisso. Fazia parte da missão dele, um estímulo para você ir ao encontro da doutrina. Dentro da doutrina espírita foi assim, eu falo assim que a minha vida é um exemplo assim, eu tomo assim como Deus agiu nela, sabe? Porque depois, mesmo assim, gente, perder um filho é horrível. Não tem, você perde o chão, você perde toda a razão de ser, né? A coisa, o objeto amado, né? E aí você fica sem chão. Então eu pegava, tinha lá a prece de Cáritas que eu fazia, e depois tinha assim, pedir, né? E obtereis. Pedi e obterei. Batei e abrir-se vos-á. Eu falava assim, gente, não tenho mais motivo. Eu pedi para Deus todo dia, eu não tenho mais motivo para estar aqui. Me levam. Eu não quero mais, faz alguma coisa, eu não quero continuar aqui, né? E assim, todo dia, gente, eu pedia isso. Eu pedia para morrer, eu não aguentava mais aquilo lá. Um mês depois eu fiquei grávida. Meu Deus, que maravilha. Né? Por isso que eu falo. Gente, Deus, assim, eu falo pra você, a partir daí, né, então, e hoje, eu acho que meu filho nasceu dentro de Paulo de Tarso, né, eu ia fazer curso com ele, do ladinho, né, tudo. Então, assim, é uma coisa, assim, que o Espiritismo, realmente, eu devo isso pro Espiritismo, acho que eu tenho esse compromisso com o Espiritismo, né, sim. E tô aqui, realmente, pra tentar cumprir esse papel. Sim. Não é verdade? E tem cumprido de maneira brilhante. Na medida do possível, né, que a gente tem, assim, né. E assim, o meu filho hoje não dá dor de cabeça nenhuma, parece que é assim, sabe? Eu falo pra ele que acho que trocaram ele na maternidade. Veio de encomenda. Não, trocaram ele na maternidade, porque o menino é assim, muito ajuizado pra ser meu filho. É fantástico, mas é por isso que eu falo assim, só Deus sabe o que é bom pra nós, não somos nós. Fala um pouquinho para nós dessa mensagem que você recebeu através da mediunidade da Dona Olga. Então, fala da hora dos... Foi quando que foi, né? Foi quanto tempo depois? Olha, foram 6 anos depois só. E olha que eu... Mas você já estava com o seu filho? Com o outro, sim. Com o segundo? Isso, com o segundo já. E ele fala do momento mesmo assim do desencarne, né? Que ele tinha... Interessante, ele falou que ele tinha 2 mães. Uma que queria que ele fosse e outra que queria que ficasse. E ele falou que nesse instante ele adormeceu. E aí depois ele vem com a mensagem que realmente isso tinha que acontecer, para me trazer a doutrina, sabe? Algumas palavras mais aí, né? Mas é interessante, às vezes, no trabalho lá do Paulo de Tarso, todos os trabalhadores já receberam cartinhas de aniversário da Dona Olga, né? Sim, gente, que era mais frequente em alguns anos anteriores. E adivinha que vinha escrito sempre na minha carta. Aí você pega ansiosa, né? E vem a mensagem toda linda, toda linda. No fim, resumindo, era trabalhe, trabalhe e trabalhe. Interessante, né? E você tem cumprido exatamente isso, né? Porque eu conheço você trabalha. Parabéns, e se traduz num belo exemplo para todos nós. E hoje, assim, no meu trabalho, eu tento, assim, também cumprir com essa parte de colaboração com a sociedade. Sou funcionária pública, tá? E assim, nossa, na medida do possível, eu faço o máximo. Procura ter um comportamento ético adequado. Exatamente. E passe essa coisa, né? As pessoas se sintam bem, né? Essa coisa da humildade é muito importante, porque as pessoas acham, porque você está num cargo tudo, né? Chega lá, dá comigo. Quando assim, eu não gosto no meu trabalho, só quando tem algum evento, alguma coisa, mas no meu trabalho, no meu dia a dia, é calça jeans e sapato baixo, ou tênis, porque eu gosto de estar no mesmo nível que as pessoas me procurem, sabe? Isso aí já, na hora, traça aquela afinidade, é incrível, sabe? E você olhar com um sorriso, né? Fazer a pessoa se sentar, tratar ela com dignidade, né? E eu falo assim, essa humildade a gente tem que passar, a gente tem a obrigação de ter com o próximo, porque como eu falei aqui, Jesus é nosso farol, né? Mas o caminho pra gente chegar, né, até ele é o próximo. Sim. Né? Tudo isso que a gente aprende dos ensinamentos de Jesus, né, é baseado do quê? No relacionamento do próximo. Sim. Né? Não é ficando fechado, só orando, não. É
no relacionamento. Exatamente, né? E depois outra, não adianta a gente ter um monte de conhecimento e passa em frente às pessoas consideradas mais humildes e não fala bom dia, boa noite, não cumprimenta, né? Exatamente. Mas é isso, Marcelo, não sei se quer... Não, maravilha, sensacional. Aí depois você só teve o segundo filho, Isso. que quer dizer, no Hoje fim, tá com 16 agora... anos já. Já está com 16, né? 16 anos. Meu Deus. Eu lembro, no comecinho, que ele já era mais... Já tinha uns 3 ou 4 anos, foi quando eu comecei a Então, frequentar mais o antiga Paulo que de Tarso. Muito bom. Então, a gente agradece, né, Vera, que você compartilhou essa sua experiência aí conosco, né? Mas é pra servir mesmo de consolo pra muita gente, viu? Porque assim, nunca perder a esperança. E assim, só Deus sabe mesmo o que é o nosso caminho aqui traçado, né? E eu sempre, assim, alimento muito a esperança nas pessoas, né? Porque quando a gente acha que não tem mais jeito, o caminho se abre. Sem dúvida. E aos amigos aqui presentes e aos nossos estimados ouvintes, né? Vale um comentário que o nosso querido Agnello sempre faz, referindo-se a você, né, Vera? Que havia algumas Veras lá no Paulo de Tarso, né? Então não havia só a Vera Lúcia Belon, né, que está aqui conosco. Havia outras Veras também. Aí então, quando o pessoal perguntava, Sr. Agnello, onde que está a Vera? Onde está a Vera, né? Mas escuta, qual Vera que você quer saber? Ela falou, Aí ele falava, aquela que quando você olha parece que ela está sempre sorrindo, né? E é verdade, né? E, por exemplo, eu estou agradavelmente surpreso e emocionado, né, com o seu relato, Vera, porque eu não sabia dessa história, entendeu? Porque eu só conheci você e o baixinho, né? É isso. E lá nos corredores, eu nunca conversei, nunca ninguém falou, né? E é assim que tem que ser mesmo, né? Porque a gente não tem que ficar fazendo fofocas, né? Entre aspas, nos corredores não só da casa espírita, como de nenhum lugar, né? E então acho que foi legal esse depoimento seu, porque para mim eu estou agradavelmente surpreso e lógico que isso só faz aumentar um pouco mais a minha admiração por você. Pois não, Guilherme, você quer fazer a pausa musical? Então, eu ia sugerir da gente fazer uma pausa, porque engraçado, né? Eu tinha separado já uma música aqui para tocar. E a Vera, que está sempre sorrindo, a música é de uma cantora cristã chamada Vera Lúcia, em homenagem à Vera. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje estamos aqui reunidos com o nosso querido Marcos, a Valéria, o Fabinho, o Guilherme e também a nossa querida Vera Lúcia, que a todos nos emocionou com o seu depoimento. E eu estava dizendo aqui, né, Vera, que realmente para mim é um fato que eu não sabia, né, da sua trajetória, né? Que quando eu a conheci, você já tinha um filho, só que eu não sabia que já era o segundo filho, né? Então, mais uma vez agradeço aí você compartilhar essa experiência conosco, né? E sempre vale uma reflexão para os nossos ouvintes, que nesse momento, por mais dolorosa seja a dor maior que eu tive, sem dúvida até hoje, foi do passamento da minha mãe, né? Em 2002, vítima de acidente automobilístico também, e ela estava vindo para minha casa, né? Ela estava vindo para minha casa, que ela ia passar o final de semana, né? E então realmente foi muito doloroso. Mas lógico que não se compara, né, o passamento da mãe, porque a ordem cronológica a ordem natural é a mãe partir primeiro, né, e não o filho, né? Mas então essa experiência foi muito dolorosa para mim, e lógico, né, como uma reflexão que nós gostaríamos de deixar, como eu dizia há pouco, é que nesse momento, né, de dor, né, aquela dor assim lancinante, nós não devemos perguntar a Deus por que comigo, né? Por que comigo? E nós devemos ter sim uma reflexão mais profunda e perguntar para Deus o que devemos aprender
com essa experiência, né? Que em parte foi o que você sugeriu, né, Valéria? Depois a Valéria vai relatar uma outra experiência aqui. Gostaria que você resumisse depois, viu, Valéria? Bom, então estamos aqui acompanhando fazendo o estudo do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o capítulo 7, né? E eu gostaria que o Fabinho tecesse alguns comentários aí, que ele sempre separa aí para nós, né, Fabinho? Maior prazer. Mas antes eu gostaria de mencionar o que a Valéria falou, que eu achei genial. Ela confirmou um sentimento que eu vinha desenvolvendo dentro de mim, mas não tinha base, né? Base em termos de estudo, era uma base só minha. Quando eu era criança, lá em Barbacena... Não, em Santa Rita do Sapucaí. Quando eu era criança, eu era uma pessoa muito insegura, né? Eu não cresci com o meu pai. E a minha mãe era uma pessoa muito ocupada, que me deixava à mercê da vida, em casa sozinho, escola sozinho, tudo sozinho, e eu fiquei meio perdido, né, na minha infância. E essa insegurança veio a se transformar numa falta, acho, de conteúdo, né? Eu não era uma criança assim que tinha bastante conhecimento como as outras crianças, e essa falta de conteúdo mais pra frente se transformou no quê, Valéria? Transformou em orgulho. Por quê? Porque era um orgulho que tentava suprir, mostrar que eu fosse alguém que eu não era, né? E isso aí, lógico que tem tentáculos, né? Braços que persistem até hoje, mas com o conhecimento a gente vai tentando diminuir, né? Vai tentando trabalhar contra isso, mas lógico que tem muita resistência ainda dentro da gente. E tentando colocar conteúdo, né, Valéria? Pra ver se vale alguma coisa. Achar que vale alguma coisa. E não querer mais mostrar que vale, né? Então, eu trouxe aqui uma reflexãozinha que eu achei muito legal sobre a humildade. Que a gente sempre... Mas eu, Fabinho, só um pouquinho antes de você fazer o comentário, né? Que esse comentário que você fez, eu acho que você superou, viu? Porque não porque você é nosso amigo, né? Mas nós não sentimos nenhuma ponta de orgulho da sua parte, muito pelo contrário, né? Outro dia o Marcos fez um comentário que eu achei sensacional, né? Que você assistiu a palestra dele, né? E a palestra, a preleção que ele fez lá no Paulo de Tarso, que você fez, né? Ela ficou assim ainda mais brilhante porque parte de um coração puro, entendeu? Então nós consideramos a pureza do seu coração. É um coração. Volto a lhe dizer, né? Não estou ficando aqui falando falsos elogios, estou fazendo de coração. Não, é lógico, vocês veem a superfície do lago, né? Todos nós temos as imperfeições, né? Mas estou dizendo que nesse sentido, né, do orgulho que você vivenciou dentro de si e tal, que essa carga aí já foi superada. Não, é uma busca constante. Agora temos outras dificuldades para vencer. É uma busca constante de se tornar um homem novo, né? Se tornar, ou seja, de seguir o modelo, né? De seguir o guia. Homem novo permanente, né? Então, voltando aqui no tema, né? A gente está falando da humildade. Quer dizer, voltando não, seguindo o tema, falando da humildade, às vezes a gente fala humildade, mas tem vários exemplozinhos para a gente ir encaixando na nossa vida. Por exemplo, a gente fala muito em ser bom, né, Vera? Ser bom, fazer caridade, fora da caridade não há salvação, fazer para Jesus, fazendo primeiro para o próximo, né? Que é a mesma coisa. Quando a gente faz para o próximo, a gente está fazendo para Jesus e tal. Mas a humildade, ela é base até para fazer o bem. E é isso que eu queria ler num livrinho muito bonito que a gente tem aqui, de André Luiz, que ele fala o seguinte, a falta de humildade transforma o saber, que é bonito, né? Uma pessoa que sabe, mas transforma em exibição.
né? A gente começa a querer se mostrar. A falta de humildade transforma a autoridade. Às vezes um pai, por exemplo, ele tem que ter autoridade, né? Um líder, um executivo, mas a falta de humildade transforma a autoridade em tirania. É uma coisa que era para ser bonita, que era para ser útil, ficou prejudicial. A falta de humildade transforma a ciência, o conhecimento, sabe em quê? Em arrogância, né? Então as pessoas sabem, mas são arrogantes, porque deturparam o saber, né? O zelo, né, o cuidado que é seu por ciúmes, aí já virou doença também, né? Transforma o zelo em ciúmes. Exato. Ele transforma o ensino, quando a gente está ensinando as coisas para as pessoas, em quê? Quem pode imaginar? Em imposição. Agora a gente impõe, não é assim. A falta de humildade no ensino transforma o ensino em imposição. A falta de humildade transforma a crença em fanatismo. Meu Deus. Olha que coisa bonita. Sensacional. Né? Você vê como a humildade está na base de tudo. Na base de tudo. O sucesso em vaidade. Então eu posso ser uma pessoa com sucesso, mas com humildade. Eu tive sucesso, mas eu continuo sendo humilde. Mas sem a humildade vira vaidade. O favor em exigência. Meu Deus. Olha que coisa simples e profunda. A humildade está na base de todo bem, né? A obediência, sabe em quê? Em revolta, né? E a disciplina em violência. Olha aí a frase concluindo. A humildade é essencial ao equilíbrio, ao progresso e à prática do bem também. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Então eu vou fazer o bem e humilho a pessoa que eu estou fazendo o bem para ela, porque eu sou orgulhoso, né? Então eu acho lindo esse comentário e sensacional. É o vivendo o Evangelho de André Luiz. Espírito André Luiz e... O médium é Antônio Badui Filho. Antônio Badui Filho. Vocês trouxeram esse livro, né? Outro dia o Marcos também, né, teceu alguns comentários baseados nele, né? Sensacional, né? Sensacional. E pois não. Esse ponto que o Fábio leu, ele me trouxe muito na minha mente o Paulo de Tarso. Porque veja só, né? Ele era uma pessoa com muitas qualidades. Então ele era correto, ele era disciplinado, ele era enérgico, ele era focado, ele era obediente a Deus, respeitoso a Deus, força de vontade, ele tinha tudo. Só que enquanto Saulo, ele usava isso sem humildade. E quando ele usava sem humildade, ele era o quê? Todas essas primeiras coisas que você falou de cada ponto desse. Ele era impositivo, ele era violento, ele era... Descrição perfeita. Né? Fanatismo, ele era tirano, fanático, arrogante. Enquanto Saulo... Então, mas ele tinha o quê? Todas essas qualidades. Quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, né? E ficou cego de tanta luz, a partir daí ele se modificou completamente. E aí todas essas qualidades, com a humildade que ele ganhou a partir do arrebatamento que ele, né, sentiu quando viu Jesus, se transformaram no maior apóstolo, talvez, né, que Cristo já teve. Então olha só, apenas a mudança da humildade. Então quando ele encontrou lindo, Marcos, não é isso? Maravilhoso. Nossa, E tem um outro pensamento que vai completar isso que você está falando, a descrição perfeita, né? Que se não me engano também está nos evangelhos, não me lembro exatamente aonde, que Jesus diz assim, que a pedra rejeitada é a base do alicerce. A pedra rejeitada é a base do alicerce. Então Jesus foi a base do alicerce, né? Porque ele foi rejeitado pelos seus pares lá, né? Os hebreus, etc, né? Quando Paulo de Tarso
assume-se como seguidor de Jesus, os apóstolos o receberam de braços abertos, inicialmente? Não. Pelo contrário, né? Ele era rejeitado, né? O pessoal estava todo mundo com medo, né? Então, quer dizer, ele também se tornou, por um bom tempo, ele foi a pedra rejeitada, e mais tarde, de pedra rejeitada, ele se tornou a base do alicerce. Vera, gostaria de ouvi-la, fica à vontade. Você também separou outros comentários aí, vamos lá. Aqui, ó, pera um pouquinho que você fala por aqui, ó. Já veio aqui, tá tudo certo. Vamos lá. Então, a gente gostaria de explorar um pouquinho do orgulho, né? Pois não, bem lembrado. Na verdade, já falamos aqui que o orgulho ilude, né? Ele faz a gente enxergar coisas, virtudes que a gente não tem, na verdade. E hoje em dia isso está muito acentuado, porque as pessoas fazem da vida delas alguma coisa que tem que ser pontuado pelas outras pessoas. Tem que ser assim, tudo é baseado no que os outros vão pensar de você, na verdade, ainda mais que essa moda do Facebook que está hoje em dia, né? Então, eu acho assim, isso fortalece um pouquinho o orgulho também, tá? Eu achei interessante que eu me comovi esses dias quando eu vi um vídeo. Tem 2 vídeos que eu assisti na internet. Um vocês todo mundo deve ter visto já, dos meninos que deram um resto de pizza para o mendigo, né? Esse mendigo pega, agradece que estava passando fome, e esse rapaz continua e sai pedindo comida em alguns lugares, e todo mundo sai daqui, né? Vai trabalhar, vagabundo, né? E ele pega um outro menino volta, senta do lado do mendigo e fala assim: puxa, eu tô numa situação difícil, eu tô passando fome. E o mendigo dá pizza, um pedaço, compartilha a pizza com esse outro menino, né? Mas o que mais me comoveu, o vídeo que mais me comoveu foi o dos meninos que, assim, encontraram um mendigo, né? E o rapaz falou assim: nossa, eu vou colaborar com você, eu vou te dar $100. Deu $100 pro mendigo, né? E eles foram seguindo o mendigo na rua para ver o que ele ia fazer com $100. E ele entrou num lugar que vendia, inclusive, bebida alcoólica. Os meninos já pensaram, né? Vai encher o caneco, né? Agora ele vai fazer a festa dele. E ele sai com 2 sacolinhas, coloca dentro da sacolona dele lá e sai pra rua. E os meninos, não, segue ele, continua seguindo. Ele pega, ele encosta, tinha mais alguns mendigos, uma mesa assim, né? Ele pega, encosta lá, tira um pão, tira uma outra coisa que não dá pra ver, era alimento, que ele compartilhou com outros mendigos. Anda mais pra frente, tinha uma família também de pessoas, né? Também moradores de rua. E ele começa a tirar da sacola dele as coisas que ele tinha comprado com $100. Isso é um filme no YouTube? É um videozinho que tá rolando aí pela internet, né? E aí, é só vocês colocarem, peraí, como é que é? Que vídeo do rapaz que dá $100 pro mendigo, aparece esse vídeo aí. E aí os meninos vão de encontro com ele. Nossa, a gente seguiu você até agora, mostrou o rapaz da câmera, né? E ficaram impressionados com a atitude dele, né? Ele falou assim: não, eu também tinha minha casa, né? Tinha tudo, acabei perdendo tudo, então eu tô nessas, por causa de coisas que ocorreram na minha vida, né? Tem muita gente boa na rua que é pelas circunstâncias que estão nessa situação, né? E os meninos ficaram tão assim emocionados que deram mais $100 para ele. Que coisa maravilhosa. É um vídeo que assim tira lágrimas da gente. É a corrente do bem, né? É a corrente do bem, né? Que maravilha. E assim, o importante assim, todo dia, né? Deus nos faz milagre na nossa vida, né? Porque todo dia a gente acorda e está vivo, né? Todo dia é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. Então, todo dia é um milagre na nossa vida. A gente tem que começar a dar valor para esse tipo de coisa. E nós não damos, a gente cai nesse meio do corre-corre, tudo, né? E a gente não vai, né? Mas voltando um pouquinho do orgulho, né? Mas orgulho, vaidade, está intimamente ligado. Vocês conhecem a historinha de Santo Antão? Santo Antão, não conheço. Não conhece, mas eu já ouvi falar, mas eu não conheço a história. Santo Antão. Vou falar mais ou menos, eu não sou muito boa para falar história, contar historinha, mas é assim. É uma pessoa, né, um religioso, que na época de 1100, 1200 mais ou menos, eles costumavam ir se isolar para ficar rezando. Então ele vivia numa caverna, isolado, e rezava. E o demônio cismou com o Antão, né? Ele queria Antão de tudo quanto é jeito. Então,
Por 80 anos o demônio perseguiu o Santo o Antão. Meu Deus, Por 80 anos ele tentava. E o Antão não dava o braço, não caía nas graças do demônio. Ficou firme, Quando persistiu. ele jejuava, aparecia uma mesa farta. Quando ele olhava para a cruz, aparecia uma mulher bonita, né? O demônio tentava ele de todas as formas e não conseguia, né? Depois de 80 anos perseguindo Antão, o demônio falou assim: eu desisti. Você não tem jeito mesmo, né? Ele pediu demissão Desiste, do cargo né? dele. Aí o demônio dá uma viradinha assim pra ir embora. Antão fala assim: agora eu posso ser santo. Eu venci o demônio. Aí o demônio olha pra trás e dá uma risadinha. Ele se perdeu na vaidade, né? Perdeu na verdade. Exatamente. Então não adianta. É alguma coisa difícil pra nós, muito. O orgulho tá fazendo parte dessa trajetória nossa de evolução ainda, que a gente traz essa bagagem, né? A gente precisou do orgulho para sobreviver, a gente precisou dessa competição, né? Para poder chegar até aqui. Mas agora nós estamos numa outra fase, uma fase por demais importante, né? De transformação do nosso planeta. Então a gente precisa, né? Começar a trabalhar tudo um isso. comportamento mais ético, né? Exatamente. Sem dúvida, né? Beleza. Valéria. Uma frasinha pois aqui não. antes da Valéria, olha que eu peguei também, ó. Nunca olhe ninguém de cima para baixo, a não ser que a esteja ajudando a levantar. Exatamente. Exatamente, bem lembrado. Tem uma série de quadros de Hieronymus Bosch que o título são As Tentações de Santo Antão. Hieronymus Bosch? Hieronymus Bosch, Ele acho que ele é holandês. Tá, é o nome do... Hieronymus Bosch é o nome do autor, do pintor. Do pintor, do artista. São quadros bem assim, bem... entre aspas, feios, né? Porque são todas as tentações, né, que Santo Antão teve. Então são figuras bem assim, legal, digamos, entre aspas feia, mas o quadro é bem famoso. Beleza. Valéria, conte pra nós a história que você teve de experiência aí da sua conhecida, que teve também uma perda de um ente querido, né? É isso mesmo. Foi uma perda recente, na verdade, mais ou menos há um ano, né? A única filha também da família, do casal, aos 14 anos. Uma coisa muito inesperada, rápida, né? Por uma doença que hoje ela já é até bem conhecida, né, Marcelo? Você pode até lúpus, né? Mas que não foi diagnosticado a tempo e veio, né? E às vezes não dá para diagnosticar mesmo. Então. E aí então essa menina faleceu. E a gente conversando, né, num momento, num dia, ela me trouxe a seguinte, né, frase, que ela não conseguia mais rezar. Porque ela rezava pedindo sempre a proteção da filha, da família. E quando a filha faleceu, ela perdeu totalmente o sentido, né? De vou rezar pedindo o quê? Porque o que eu tinha de mais precioso me foi tirado. E então eu falei pra ela... Uma decepção muito grande, né? Porque o que ela pedia nunca foi atendido, então... Exatamente. Ela ficou de mal com Deus, entre aspas, né? Pois é. E aí ela me falou... Nesse momento eu falei pra ela, olha, se você não tem mais o que pedir pra Deus, né, no sentido de proteger mais ninguém, porque a coisa mais importante da sua vida não tá mais aqui, peça o entendimento, né, pra você conseguir passar por isso e compreender a serviço do que está essa experiência. Que foi uma bela inspiração, né, que você teve. Que exatamente. Você teve. E ela me falou uma coisa, né, que a gente aqui conversando também na hora do intervalo, eu me recordei. Ela falou assim, que hoje, quando ela escuta, né, as pessoas falando dos seus problemas, ela no seu íntimo, ela pensa que, gente, vocês estão reclamando por uma dor muito pequena. Porque não tem nada no mundo que possa ser maior do que da dor de perder um filho. Sim. Então que todas as coisas hoje também ficaram simples para ela de resolver. Porque tudo ela consegue passar. Qualquer coisa agora é muito pequeno. Muito pequeno. Né? Então ela não fala para as pessoas, né? Mas está sempre no íntimo dela. Eu até tinha dito. Ela se tornou uma montanha. Exatamente. Sensacional. Pois não, Marcos, queremos ouvi-lo. Sobre isso, Marcelo, eu acho que encaixa muito bem aqui sobre essas duas histórias. São duas histórias que nos comovem demais, né? Eu fiquei assim sem palavras, né, para falar, mas eu acho que
Agora veio uma inspiração. Eu recebi um presente uma vez do Agnello e eu quero dividir com vocês esse presente. O presente é o seguinte, ele diz que os capítulos 5, 6 e 7, né? Porque de O Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças foram ditas por Jesus no Sermão do Monte, né? Então, o capítulo 5 fala de parte desse sermão. Depois tem o capítulo 6 no meio, depois tem o capítulo 7. Que sentido será que a espiritualidade quer dar com essa... Inspirou o Kardec a colocar essa ordem. Exatamente. Por que esta ordem? Por que talvez esta ordem? Por que quebrou o Sermão da Montanha em dois e colocou o Cristo Consolador no meio? Então, olha só. O capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que está relacionado com as dores que todos, ou com os desafios que todos somos submetidos. Nessa edição que eu estou aqui, em minhas mãos, tem 10 páginas. Pois é. Só de capítulo 5, né? Então, o que é bem-aventurados os aflitos? Então, essa parte fala assim pra gente, ó. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome, os que têm sede de justiça, né? Os que sofrem perseguição, os que são pobres, os que, enfim, os que choreis. Então veja, são todas as aflições que nós possuímos, não é? Nessa vida. E num planeta de expiação e provas não podia ser diferente. Lógico, né? É o que predomina. É o que predomina e talvez por isso o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí acaba essa parte, vem o Cristo Consolador. Para consolar os aflitos. O Cristo Consolador é o menor capítulo do Evangelho. Tem 2 páginas. Tem um que é menor ainda, né? Que agora eu não separei o que Deus juntou, aquele que fala do divórcio, mas o Cristo Consolador é pequeno também, é verdade. Muito pequeno, né? Uhum. E aí depois vem o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Uhum. Então ele vai falar dos humildes, dos pobres de espírito. Então olha só, a interpretação é a seguinte, que você tem todo esse sofrimento anterior, que aí você tem Jesus no que meio, lhe estende a mão, né? E que depois de Jesus que te traz o consolo, te traz o, né? Vem o quê? As bem-aventuranças da humildade, né? Dos os pacíficos, depois os Então veja só, uma multidão de sofrimentos, uma gota de Cristo e depois a transformação. Sem dúvida. Então veja só. Sensacional. O Agnello compartilhou isso com você. Essa edição presente que eu ganhei do Agnello. Se eu vou parar de seguir o Haroldo no YouTube, vou seguir você agora. Então veja, foi exatamente isso, né, que aconteceu com a nossa querida Vera, né? Eu acho que uma gota do Cristo, né, e da consolação, e a gente fala, né, que nesse próprio capítulo traz, né, o Consolador prometido, que nos traz todas essas explicações da reencarnação, dos motivos que essas coisas acontecem, né, das causas das expiações. Então isso tudo nos ajuda muito a entender, tanto que esse capítulo 5 que tem, né, o Bem-aventurados os aflitos, tem um item que é a perda das pessoas amadas, mortes prematuras, né, que nos traz esse consolo das mortes prematuras, das pessoas queridas. Se fosse um homem de bem teria morrido, né, essas coisas todas. Então veja, é muito bonito isso tudo. E tem uma mensagem belíssima do Lacordaire, né, que é no item 18 desse capítulo 5, que é bem sofrer e mal sofrer, né? Que é a gente aprender com a dor, a gente desenvolver as potências do espírito, né? Muito bom. Fabinho, segura a onda aí, Fabinho, agora queremos ouvi-la. Não, desculpe, antes nós vamos fazer a pausa. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, e
Só gostaria de fazer um comentário a respeito do lúpus, que a nossa querida Valéria fez referência. O lúpus é uma doença muito interessante, né? É uma doença bonita do ponto de vista de quando você estuda a doença, porque o mecanismo de funcionamento é assim: o nosso corpo produz anticorpos contra os tecidos do próprio corpo, entendeu? Então, que é uma doença autoimune. E no lúpus em particular, ele provoca uma vasculite, né, uma inflamação em todos os vasos sanguíneos do corpício inteiro. E os principais órgãos-alvo são os rins, os pulmões e as articulações. Entendeu? Agora, quando a paciente, né, ou o paciente tem, que é mais frequente em mulher, sabe, Valéria? Então de cada 10 casos, 8, 9 é em mulher, né? E geralmente acomete as pacientes ali em torno dos 30 anos e raramente chega aos 60, né? Mesmo com o tratamento instituído, né? É um tratamento que tem que tomar corticoide a vida toda, então fica com o rosto inchado, as articulações inchadas, né? Todas as consequências do uso prolongado do corticoide. E tem agora eu não me lembro agora, você está aí, né? Então você viu que é mais frequente na raça negra, né? Africanos e nativos americanos, Mas o problema todo é que a doença tem determinados casos em que tem uma crise que é descontrolada. E quando não é feito o diagnóstico, né, essa crise ela pode ser fatal. Entendeu? Então, infelizmente, foi o curso que a paciente, né, que você relatou, né, a mãe daquela paciente que acabou sendo vitimada, né? Então, quer dizer, é uma dor, quando eu disse que é uma doença bonita, é bonito assim de analisar o mecanismo de funcionamento, né? Por exemplo, diabetes também. O diabetes é uma doença maravilhosa, né? Quando você vai estudar o diabetes, você vê o que o diabetes provoca, qual o mecanismo de funcionamento, é maravilhoso, né? Só um médico quer falar que a doença é bonita, maravilhosa. Então, mas é o que eu estou deixando bem claro, o mecanismo de funcionamento, né? Agora, lógico, por exemplo, o diabetes é um convite permanente à disciplina, né? A disciplina da alimentação, né? Então, eu vejo lá pacientes diabéticos que acham que só o fato de tomar o comprimidinho, que pode comer pudim todo dia, entendeu? E infelizmente eles agem dessa maneira. Mas eu só gostaria de fazer esse parênteses, né, que eu fiquei devendo na intervenção anterior da Valéria, e eu gostaria de ouvir a Vera, né, porque a Vera Luz Verdadeira, né, Vera Lúcia, a Vera Lúcia Belon, que está nos acompanhando hoje aqui, né? Ela também deixou outros comentários, né, Vera? Eu gostaria que você, a respeito do tema, né, bem-aventurados os pobres de espírito, então gostaria que você desenvolvesse. Fica à vontade. Primeiro a gente lembra. Faz um. Olha que eu falo. É uma brincadeira que a gente fala, né? Então, assim, a importância do Sermão do Monte, né? A gente nunca pode esquecer do que isso significou para a humanidade. Esse momento maravilhoso, vocês imaginem esse momento, né? O que foi, e até hoje a gente dá muito pouca importância para isso, né? Eu acho, assim, que o orgulho mesmo, ainda que nos acompanha mesmo, e nós fazemos com Deus o que os nossos filhos fazem com a gente quando são adolescentes. Quem tem filho adolescente vai saber, ou já foi adolescente e vai se lembrar, né? Quando é pequenininho a gente corre, né? E abraça a mãe e tudo. Mas quando a gente é adolescente, a mãe vem beijar a gente na frente do amiguinho, a gente morre de vergonha, né? Pagar mico, né? E acho que, assim, a gente tem mais ou menos esse relacionamento com Deus, né? Parece que falar de Deus, falar de Jesus é pagar mico hoje em dia, né? Tanto que a gente vê, assim, você entra nessas redes sociais, tá desespero, né? A banalidade que é tudo isso. Não que eu não tenha Facebook, eu tenho Facebook, mas
Gente, você pinta a unha, posta. Você come não sei o que, posta, né? Aí, põe alguma coisa, você percebe pelo que curte. Você põe uma mensagem bonita, tudo, são poucos que curtem. Põe uma piada, alguma coisa de política engraçada. Nossa, aquilo compartilha com todo mundo. Troca a foto do perfil. Troca a foto do perfil. Ou então você coloca alguma coisa relativa à sensualidade. Exatamente. É muito mais assim. Então, é o mundo que a gente está vivendo, vive nele, né? Inserido nesse mundo. É um mundo que está, como eu já falei, né? Todos nós sabemos, passando por transformação, né? Nós temos o joio e o trigo junto, que faz parte, precisa disso, né, Marcelo? A gente precisa dessa convivência, né? Não que a gente não é bonzinho, não. A gente está muito imperfeito ainda, mas a gente acha que sempre tem gente pior, porque a gente vê muita maldade. E tem maldade, gente. Tem muita maldade nesse mundo ainda. Mas não é pra gente se isolar dentro do nosso mundinho por causa disso. Não, nós que temos uma concepção um pouquinho melhor, a gente que tem que estar nesse meio, né? Temos que ir à luta, temos que conviver com o contraditório. E com o nosso exemplo. Exatamente. Não é verdade, Marcelo? É o nosso exemplo que pode influenciar a oportunidade desses seres que talvez estejam na última oportunidade de encarnação nesse planeta. Para poder ter um contato com algo melhor. É mais ou menos assim. Não vamos entrar muito nesse mérito agora, que é um assunto para outro. Lógico. Mas assim, a questão é mesmo a gente trabalhar. O orgulho é a grande chaga da humanidade hoje, né? Alguma coisinha assim. Lembremos sempre, gente, temos que... O Sermão do Monte não consta só as bem-aventuranças, todo aquilo, aqueles comentários, aquelas passagens, ensinamentos de Jesus estão dentro de onde? No Sermão do Monte, né? Vale a pena a gente lê-lo, escutá-lo, né? E vou passar para o nosso colega agora a palavra, senão eu fico a noite inteira falando. Mas muito legal, viu? Eu vou falar só uma coisinha sobre o Sermão do Monte, que acho que foi Gandhi, a gente está falando muito dele, né? Foi Gandhi que disse que, aliás, Gandhi não era cristão, né? Não era cristão de carteirinha, mas ele era muito mais cristão do que muitos de nós, né? Mas ele que disse que se tudo se perdesse, né? Se o Evangelho, todas as Escrituras se perdessem e ficasse só o Sermão do Monte, que nada teria se perdido. A humanidade já teria muito para aprender, né? Bom, também queria fazer um comentáriozinho, que é o seguinte: eu tenho lembrado assim das minhas vivências, né? Eu tento sempre trazer para o nosso dia a dia, né? Para as coisas que a gente passa na rua, para as coisas que a gente vê, assim, colocar bem o pé no chão mesmo, né? Eu lembro assim de muitas situações onde pessoas conhecidas e até eu mesmo falam assim: fulano me fez uma ofensa, mas eu não deixei barato. Eu joguei a verdade na cara dele. Se fôssemos dono da verdade. Exatamente. Ele escutou o que ele merecia, né? Exato. O fulano da loja falou que foi mal criado comigo, mas eu coloquei ela no lugar dela, né? A minha sogra... Foi, Guilherme? A minha sogra... Eu vou cortar isso vou editar, minha sogra ouve o programa, tá? Sua sogra querida, né, Guilherme? Como você sempre fala. Falou tal coisa, mas eu não deixei barato. Então a gente quer sempre se colocar acima das pessoas. A gente quer sempre colocar a pessoa no lugar dela. A gente quer sempre não deixar barato, né? Isso é um orgulho muito grande que a gente tem. Eu acho que a gente já poderia começar, depois desse programa, a aplicar isso na nossa vida, né? E quando as pessoas quiserem ser maior que a gente, deixa. Só deixar, né? É difícil, mas é um exercício, né? E você não alimenta isso na outra, né? Isso, porque senão vira uma bola de neve, né? É um alimento que a sua própria energia está alimentando essa energia negativa do outro, né? Exatamente. Que aí você vai querer ser maior que ela vai querer ser maior que você ainda. Eu lembro quando eu era criança, eu falei assim pro meu primo: o meu pai tem 1,99 m. Aí ele falou assim: o meu tem 2,10 m. Aí eu falei assim: o meu tem 2,20 m. Aí ele falou assim: o meu, quando ergue o braço, encosta a mão no poste, no fio do poste. E a gente foi assim. Conto mineiro? Então a gente vai fazendo assim, né? Um humilha a gente vai querer humilhar mais o outro, aí o outro humilha a gente.
com a esposa, com o irmão, com a mãe, com o cunhado, com não sei o que, a gente é assim, né? Então eu acho que a ideia é dar um basta nisso tudo. Então assim, olha, eu fui humilhado, tal, a pessoa me humilhou, como a Valéria explicou, né? Eu sei que eu não sou assim, então tá bom, não preciso falar mais nada, né? Deixa ele pensar assim. O que importa é que eu não me sinto assim, né, Valéria? Esse que é o importante, a gente fazer essa reflexão, falar, será que eu sou isso tudo que ele falou mesmo? Ou isso nada que ele falou mesmo? Ah, sou. Ah, então ele tá certo, então eu vou mudar. Ah, eu não sou o que ele falou. Ah, então deixa ele pensar assim, né? Então eu acho trazer uma reflexão. Eu uso um pouco isso como aprendizado. Eu aprendi muito com isso, tipo assim, quando a pessoa, se souber que alguém fala mal de você, né, falou aquilo de você, sei lá, qualquer coisa, para e pensa, será que não é verdade? Não, provavelmente é verdade, você precisa se corrigir quanto a isso. Não, então é muito útil isso aí na vida da gente, né? O outro falando mal de você. Só que você tem que dar o caminho correto, refletir sobre isso, que pode ser uma verdade. Aproveita, né, a lição. Aproveita. O feedback, né, ele vale ouro. E a gente vive falando, eu preciso digerir isso. E é exatamente o processo de digestão. Ele vai pro teu estômago, depois você vai decidir se vai jogar isso pros intestinos ou se isso aí vai ser de fato algo útil para você. Ou vai virar uma úlcera. E normalmente ele é dividido. Tem coisa que você pode jogar fora, mas pensa um pouquinho que talvez exista ali um pedacinho de verdade que você pode melhorar e trabalhar, né? E tem uma outra coisa também. Muitas vezes o que nós falamos do outro é uma projeção de nós mesmos, que nós não damos conta de lidar, né, com os nossos defeitos ou as nossas limitações, e a gente projeta no outro, né? Fica mais fácil ver isso do lado de fora do que do lado de dentro. Então, assim, não só nós temos que fazer uma reflexão quando ouvimos uma crítica, mas quando fazemos também. Exatamente. E eu me recordo também de um comentário do André Luiz naquela obra Sinal Verde. Aliás, essa obra Sinal Verde, para mim, deveria ser uma obra de cabeceira de toda pessoa, né? De cada habitante do planeta. E então tem um determinado momento que ele fala lá perante os antagonistas, né? E aí o André Luiz diz o seguinte: observe bem os comentários dos seus opositores, porque pode ser que eles estejam fazendo, eu estou falando com as minhas palavras, pode ser que os seus opositores estejam fazendo revelações importantíssimas a respeito de você mesmo que você nunca imaginava. Muito bom. Então, e depois outra, né? Os nossos opositores, eles não gostam da gente. Então, eles falam o que eles pensam mesmo sobre nós, né? Então, eles não vão ficar mentindo ou tendo cuidados, né, para não melindrar, né? Ele vai lá e fala mesmo, né? Agora, os nossos amigos, muitas vezes, né, pelo fato de ter tolerância conosco, de ter amor e tal, então aí acobertam, né, as nossas imperfeições, né? Então a crítica pra gente é muito melhor do que o elogio, né? Quando alguém faz uma crítica, sem dúvida, se a gente for pensar bem, ela vale mais do que o elogio. A crítica, ela nos mantém humildes, né? Enquanto que o elogio faz com que nós partamos por orgulho. O inimigo pega a tua pior característica e vai explorar ela. Então a gente tem que olhar mesmo para isso. Então, gente, só continuando aquele raciocínio, né, que a gente deu, assim, alguns exemplos. Quando a gente está aqui no programa de rádio falando essas coisas que a gente estudou para falar, né, não é porque a gente é melhor do que ninguém, nem nada, né? A gente está tentando expor aquilo que a gente tem refletido e estudado. Então a gente não pode querer holofotes pra gente, né? Quando a gente está fazendo um trabalho na sociedade, a gente não pode querer reconhecimento, né, disso. A gente tem que fazer pelo simples fato de querer fazer o bem, né, e não ficar querendo reconhecimento. Quando a gente está lá na casa espírita trabalhando, a gente não pode querer pedestal, holofote pra gente, né? E aí, mais uma vez, André Luiz traz uma imagem muito bonita, que ele fala assim, que o caminho, a verdade e a vida estava na frente de Herodes, né, no palácio suntuoso. Exatamente. Mas ele, o caminho, a verdade e a vida,
enquanto um estava no Palácio Suntuoso, o outro estava na cruz anônima, né? Mas não deixava de ser o caminho, a verdade e a vida. Então, é bem aquilo que a Valéria falou logo no começo. A pedra rejeitada é a base. O que o Marcelo falou, e aquilo que a Valéria falou, o conteúdo é o que conta, né? Não o que você quer mostrar. Não a capa, fora, né? Nossa, é muito bonito. Sem dúvida. Bem, amigos, gostaria então de iniciar as nossas despedidas, né? Em particular, gostaria de mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, que está nos ouvindo lá direto de Portugal, onde ele foi visitar os familiares junto com a sua mãe. Um abraço carinhoso para nossa querida Luciana, minha irmã, e também para Maria Fernanda. A Maria Fernanda que vai completar 5 aninhos em breve. Então eu gostaria de iniciar as nossas despedidas, né? Agradecendo uma vez mais a presença do Marcos, da Valéria. Valéria precisa vir mais, viu? Muito obrigado, abrilhantou demais.